Sejam todos bem-vindos, queridos amigos, para mais um momento, mais um bate-papo aqui na nossa Casa Espírita, no Discípulo de Jesus. É um bate-papo sobre Jesus e suas contribuições, né? Que sintam-se todos abraçados, aconchegados nesse momento. E para iniciar a nossa atividade, vamos para a nossa prece de abertura. Queridos irmãos, peço a todos que possamos fechar os nossos olhos físicos, sentir a presença da espiritualidade maior nos envolvendo nesse momento tão rico de nossas vidas em que temos a oportunidade de estarmos reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. Gratidão, Mestre amado, por ter vindo até nós, nos auxiliar nessa caminhada, trazido tantas contribuições e que hoje, há mais de 2000 anos, podemos estar aqui, reunidos, estudando, aprendendo e podendo colocar em nossas vidas todo esse aprendizado. Com muito amor, com muito carinho, pedimos aos benfeitores amigos, aos dirigentes espirituais da nossa Casa Espírita, discípulos de Jesus, que nos auxiliem, nos amparem, nos intuam num bom trabalho para a nossa noite de hoje. Gratidão, mentores queridos, gratidão por esta casa amada e que possamos todos estar abertos e receptivos ao bom amparo e à boa intuição. Que assim seja. É uma alegria muito grande recebermos a todos os amigos que compartilham junto conosco deste momento de aprendizado, de descobertas, mas também de podermos estar um pouco mais próximos, né, nesta noite. E junto comigo, não estou sozinho, temos a nossa querida amiga Débora. Boa noite, queridos irmãos, boa noite, Luciano, boa noite, São João Luís. É com muita alegria que estou aqui hoje, podendo participar desse trabalho, né, dessa casa espírita que eu frequento e tenho a oportunidade de poder trabalhar desde 1996. Então, são vários anos da minha vida e que eu tenho muita gratidão por isso, né? Fui muito bem acolhida desde o início, naquele início lá, quando o Jesse me recebeu e foi tão receptivo. O seu João Luiz já era trabalhador da casa, então é uma alegria muito grande poder estar aqui. Bem legal, muito boas lembranças, né, Débora? E também, junto conosco, nosso querido amigo João Luís, mais uma vez, né, João Luís? Mais uma vez, graças a Deus, as colocações, a lembrança da Débora, ela até comove, mexe com a gente tem emoção, o que é bom. Quando a emoção se faz sentir, é bom sinal que o coração tá num diapasão de vibração igual a todos. Falou no Jesse, nós tivemos esse companheiro que, com certeza, ele está vibrando no trabalho, onde ele é possível também. Mas então a gente está lá, estou desde 93 lá na casa, em janeiro de 93. Tive a oportunidade de ter essa oficina, simplesinha, como me foi dito, e conduzido lá. Uma casa simples, se vocês gostam, minha cunhada que tudo levou lá. Vamos lá conhecer. Eu fui para conhecer e estou conhecendo até hoje, buscando conhecer, não consegui conhecer tudo ainda. O seu Teodoro, de vez em quando, apresenta alguma coisa diferente para a gente, o Antônio Rodrigues, essa turma toda. Então é muito interessante. E muita coisa acho que chegou até nós por parábola mesmo, né? De forma velada, que aos poucos a gente vai desvelando, vai ouvindo, vai levantando o véu. Mas é uma alegria. E esses companheiros todos que se achegaram, que estão conosco hoje, é muita gratidão que temos por tê-los junto a nós. Que nos auxiliam, nos encaminham, nos fortalecem. Como é bom, é bom. Estamos então juntos mais uma vez para conversarmos sobre os assuntos que vão ser trazidos hoje. Muita paz a todos. Muito bom, é interessante lembrar disso, de histórias, né, de histórias da nossa casa, histórias dos discípulos de Jesus, e nessas histórias
de 81 anos da nossa casa, nesse mês de abril em que comemoramos o aniversário, trazer esses ensinamentos, essas contribuições que Jesus trouxe para nós. E como o João Luiz falou, nada melhor do que uma história. Então, hoje, vamos com o tema falando sobre parábolas. Conhecer um pouco mais uma quantidade gigantesca, são mais de 40 parábolas que o mestre trouxe para todos nós, de aprendizado, de descoberta, de vivências. Então, hoje, falando sobre parábolas, com a Débora, o João Luiz e eu, nesse nosso bate-papo, né, de muito aprendizado. Mas precisamos conhecer um pouquinho sobre o início, que é o que são parábolas, afinal de contas? É verdade. A gente pensa por que Jesus ele trouxe esse ensinamento, ele se utilizou desse instrumento pedagógico. As parábolas são histórias, mas elas são um instrumento pedagógico que ele utilizou para nos trazer o aprendizado, nos proporcionar esse aprendizado. As parábolas de Jesus são narrativas, normalmente, a grande maioria delas são breves, são utilizadas nas pregações, durante os sermões dele, com a finalidade de transmitir esse ensinamento. Quanto à sua definição exata, a parábola pode ser uma narração alegórica, na qual o conjunto de elementos evoca outra realidade de ordem superior, relatando fatos naturais ou acontecimentos possíveis, sempre com o objetivo de declarar ou ilustrar uma ou várias verdades, de maneira que exemplifique. Jesus sempre utilizou as parábolas para transmitir ensinamentos profundos. Essas parábolas são sempre tiradas da realidade cultural e social em que ele vivia, contadas com o propósito de transmitir verdades espirituais. É importante observar que as parábolas de Jesus são compreendidas a partir do momento que existe disposição interior para compreender o próprio mestre. Isso é fundamental que a gente faça essa reflexão. Cada vez mais que nós estudarmos Jesus, a sua trajetória e a maneira que ele ensinou, quanto mais nos dedicarmos, mais facilidade temos de compreender as próprias parábolas e os próprios ensinamentos dele. Ele tinha conhecimento das mais diversas áreas da sociedade em qual ele estava inserido, né? E ele trazia essa relação para que se pudesse compreender o ensinamento ou o esclarecimento que ele estava trazendo. Sempre que seus discípulos ou o povo em geral tinha alguma dificuldade de compreender as suas parábolas, ele buscava, né? Ele não tentava, ele conseguia, ele buscava esclarecer de maneira que se tornasse mais acessível. E é importante também pensar por que parábola, né? Por que Jesus não trouxe a verdade de forma nua e crua direta para nós? Se nós pensarmos que se a gente estiver num quarto escuro, fazendo uma analogia, uma parábola também, mas se nós estivermos num quarto escuro e vier uma luz muito forte incidir sobre nós não enxergamos, a nossa visão fica ofuscada. Então, muita luz, muita potência para ser transmitida de forma tão direta. Por isso, as parábolas são utilizadas para que as pessoas da época, e hoje nós naquela época, nós hoje em dia, conseguimos entender. Esse é o objetivo principal da utilização das parábolas. É como a lua, se a gente pensar a parábola, a gente pode falar que a parábola é como a lua. A lua é uma luz refletida do sol. As parábolas são a luz refletida de toda essa sabedoria do Cristo. Muito interessante essa relação Sol-Lua, porque, inclusive, quando tem os eclipses, né, nós não podemos olhar diretamente para o Sol. Temos que usar um anteparo que dê uma pequena transparência. Sim, não ficarmos ofuscados com tanta luz ou com tanta verdade, como seria o caso de Jesus trazendo as parábolas. E falar sobre parábolas é contar histórias. Jesus contou histórias para nós. Como é bom as histórias que os nossos avós contavam para nós.
Muitas vezes, naquelas reuniões familiares, nós ficávamos próximos, ouvindo as histórias antigas. Como é gostoso e como a gente aprendia, ou no futuro, quando, né, tornamos adolescentes, adultos, nós lembramos bastante dessas histórias e que traziam alguma coisa para nós, nem que fosse a lembrança daquela reunião familiar, né? Mas interessante isso, das relações que você falou, que Jesus tinha ao contar as parábolas com o dia a dia, a vida das pessoas. E eu lembro de 3 parábolas que eu gosto bastante delas, já falei muitas vezes e sempre que posso estou tentando ler e entender, porque devagarinho, olhando um pouquinho mais essa luz, né, Débora? Que é a parábola, por exemplo, do semeador. E aí isso reporta lá atrás, quando Jesus, na sua infância, viveu em uma vila, que era uma vila de agricultores. Então essa lida com o campo, a semente, que depois ele fala também na parábola do trigo e do joio, mas da parábola do semeador, do ato de semear. Ele viveu isso na infância, era o dia a dia daquela vila e de muitas cidades e comunidades ali, naquele período, naquela época de Jesus. Então, falar sobre a semente, aonde a semente era colocada, porque é uma terra muito árida, hoje e também era naquela época. Então, a semente que caía nas pedras, na estrada, mas a semente que caía na terra boa. E esses tipos de terra somos nós. Então, essa relação com o semear, que era comum da vida diária, e com cada um de nós, como é que nós assimilamos o que chega até nós, é uma relação muito legal e interessante de aprendermos. Mas também tem a dos talentos, que é uma outra parábola interessante, que fala daquele período onde as pessoas não tinham um banco, por exemplo, não tinham como guardar o seu dinheiro, e tinham que, de alguma forma, como nós vivemos hoje, construir a sua caminhada financeira também, de forma a ter um futuro garantido, ou pelo menos próximo desse futuro. E se fala de talentos, que era uma moeda grande, que representava vários dias de trabalho, que eram os denários. Então, você ter um talento, essa moeda grande, você era riquíssimo. Então, distribuir esse talento, ter um talento, é ser uma pessoa rica. E aí fazer essa associação entre a moeda da época e os nossos talentos espirituais. O que fazemos da nossa vida, o que fazemos com as coisas que recebemos, talvez de vidas passadas, os nossos dons, e aproveitar eles o melhor possível. Então, essa relação do dia a dia, como você falou desses ensinos, né, morais, espirituais, através das parábolas, Jesus nos deu certeza de muitos caminhos, inclusive com o bom samaritano, que é colocar aquele amor que ele nos trouxe de uma forma prática, que é a caridade. De poder estender a mão para aquele que precisa. E quem é que estende a mão para aquele que precisa? É o que está mais próximo. E quem é o mais próximo de nós? É só a nossa família? É só as tribos? Porque naquela época de Jesus era dividido em tribos. Por isso que ele fala do bom samaritano, que era uma outra tribo, diferente da tribo daquelas pessoas. Então, quem é o mais próximo? É aquele que poderia ajudar, é aquele que estava ali, que é o que muitas vezes nos chega esses momentos, essas oportunidades de estendermos a mão. Nós estamos vivendo um momento agora de estender a mão. Muito interessante essa relação, né, do dia a dia deles, daquela época, com os ensinos morais, os ensinos espirituais. Muito bom essa caminhada de parábolas.
Então, nessa sequência de parábolas que tu está nos trazendo, Luciana, a gente pode pensar no filho pródigo, por exemplo, que é uma parábola lindíssima que a gente tem que pensar naquele pai que está aguardando o seu filho voltar, aguardando o retorno do filho. E esse pai é Deus. E é o nosso Pai, é o nosso Criador, nos esperando, nos aguardando. Essa é a mensagem principal da parábola. O texto, então, destaca a figura de um pai que atende com amor e misericórdia as diferentes necessidades evolutivas dos seus filhos, representados por dois irmãos, um que é pródigo, né, que é esbanjador, é gastador, e o outro que é egoísta, não quer dividir os seus bens com seu irmão. Então, a parábola reflete igualmente a utilização do livre-arbítrio, a manifestação da lei de causa e efeito, os fundamentos do processo de evolução do espírito. A uma simples leitura da parábola, percebemos que aquele pai é Deus, seus dois filhos somos nós, hoje aqui na Terra, né, nós representando esses dois filhos. Nós temos também, aí lembrando, passando lá pela parábola do semeador, nós temos uma também que é a parábola dos trabalhadores da vinha, que é uma parábola belíssima, né, que nos traz conceitos profundos dos servidores dessa vinha, né? Em essência, designa o local dos serviços humanos, refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes recebem do Mestre Jesus. Traz a expressão reino dos céus em vários momentos, em várias passagens, em várias parábolas. Cristo nos traz essa expressão, o reino dos céus, que é tão comum no Evangelho, referindo-se ao estado de plenitude espiritual que será alcançado de forma ativa. Por isso, trabalhadores da vinha, nós alcançaremos esse estado de plenitude. Ativa, perseverante e corajosa, né? Jamais com concessão ou graça divina, mas fruto de uma conquista que nós vamos realizando. Também podemos pensar na parábola da figueira, quando Jesus passa e observa aquela figueira seca, né? Em diferentes oportunidades, Jesus utiliza esse recurso para transmitir o ensinamento moral. É o que faz quando identifica os sinais de transformação ocorridos na figueira, em razão da mudança climática, com o processo de renovação espiritual que cedo ou tarde alcança o espírito, né? Cedo ou tarde nós vamos passar por esses períodos de transformação. É o que acontece com a figueira. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas apresentam propensão para o bem, mas que em realidade não ainda estruturaram esse bem em si. Isso é uma fala que Kardec nos traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente pensa também, pensando nas parábolas, olha, ficou uma redundância aí, mas o credor incompassivo, que refere-se a alguém que teve uma vultuosa dívida perdoada, mas que não soube perdoar quem lhe devia pouca coisa. Recebeu misericórdia e perdão em abundância, mas não se fez merecedor desses benefícios quando colocado em situação similar. Perdeu dessa forma a oportunidade de quitar suas dívidas de acordo com os preceitos indicadores da lei de amor e foi constrangido a pagá-las segundo as determinações da lei de causa e efeito em reencarnações provacionais. Então, a parábola nos traz já a noção da reencarnação das outras existências, outras vidas que a gente precisa ter para tentar nos recuperar de situações que nós mesmos criamos, né? Então, por tudo que nós já ouvimos e estamos acompanhando, que as parábolas eram a forma didática, como já colocou a Débora, de Jesus nos trazer as lições, os ensinamentos, e mostrar porque a cada situação oportuna que se criava, ele se utilizava de parábolas. Até porque não tinha outra forma. Nós, o povo daquela época, não tinha como entender as lições. Elas são entendidas como nós estamos fazendo agora, gradativamente, à medida que nós vamos caminhando, crescendo, vivenciando situações. Eu tenho quase a certeza, para mim, certeza, de que com o que estamos vivenciando hoje na nossa terra, nossa escola amada, muitas parábolas estão sendo esclarecidas, principalmente depois que nós nos debruçamos para, mais uma vez, irmos nas parábolas. Mas algo interessante, antes de chegar na outra parábola,
é que os discípulos pediram a Jesus que lhes explicasse por que ele falava por parábolas aos outros, a todos. Aí Jesus respondeu, porque eles não entendem. A voz ainda fala com parábolas que vocês captam, vocês têm entendimento, mas o grande povo não. Aí uma perguntinha que eu deixo. Por que eles entendiam e os outros não? Se eram homens rústicos, homens, né, do povo, nós temos certeza, sim, que aí fica também a questão, de que esses espíritos, os quais discípulos de Jesus e depois apóstolos, não foram apanhados, recolhidos por acaso. Nós acompanhamos, isso é para estudo mais tarde. Quando Jesus foi recolhido, foi diretamente neles. E imediatamente eles aceitaram, todos eles. É interessante nós procurarmos acompanhar essa história de como Jesus arrebanhou esses discípulos. E eles tinham, sim, mais condições de entender as parábolas do que o grande povo. É importante, até porque eles se utilizavam essas lições que recebiam por palavra depois do seu apostolado, depois que Jesus partiu, eles ficaram só. E nós sabemos que a partir de então, depois lá do advento aquele fugiu agora o nome, daqui a pouco volta, eles assumiram, sim, com confiança e com capacidade a sua tarefa de trabalhar as ovelhas. Mas as parábolas eram necessárias para todos nós, sim. E assim nós temos várias. Pois não? Uma boa ideia, João Luiz. Próximo tema de uma outra palestra, a história dos discípulos. Vamos anotar. Interessante, né? Porque eles eram diferentes do resto do povo, né? Não eram especiais em sentido de privilégios. Era alguém que tinha uma bagagem que num planejamento parece que deve ter sido. Mas então, continuando as nossas parábolas, que necessárias a cada caminhada, a cada encontro, situação, Cristo largava uma parábola. Nós temos aqui a parábola, a parábola do grão de mostarda, né, onde ele comparou o reino dos céus, semelhante a um grão de mostarda, que um homem recebeu e semeou em seu campo, o qual é de fato a menor de todas as sementes, né? Porém, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se uma árvore frondosa, de modo que as aves do céu venham. Então, Jesus conta essa parábola como resposta a uma grande dúvida. É uma grande objeção do povo da época. Eles acreditavam que o Messias, quando chegasse, instalaria automaticamente um mundo da paz, um paraíso. Alguns de nós hoje ainda clama por esse paraíso, essa transformação. E quem sabe não estamos esperando que agora, terminando a pandemia, finalmente se instale o reino dos céus, né, na Terra. Agora isso vai terminar. Não, não é bem assim, né? O reino dos céus está instalado. Essa sementinha de mostarda já foi semeada no coração dos homens. O que faz com que quem conseguiu entender depois essa parábola, porque sabe que a situação hoje é uma caminhada, é consequência, não é castigo, é consequência como outras pandemias. Mas que nós estamos definitivamente, sim, com o reino do céu já instalado e vamos ocupar o lugar que cabe a cada um segundo as suas obras. Não é? Então, essa semente de mostarda, ele comparou com o reino do céu semeado no coração dos homens e, de acordo com o trabalho e a atividade de cada um, ela vai crescer e se tornar frondosa, como já vemos em algumas pessoas, em muitas pessoas, por sinal. E é bom que nós observemos muitas pessoas, e não só aquelas que estão ainda no equívoco, porque nós ouvimos muito, mas assim, o povo ainda está atrasado. Mas vamos olhar para as coisas boas, onde o reino do céu já se faz sentir em outras pessoas, os simples, humildes, que nós vemos no dia a dia. E não prestamos atenção. Que estão hoje sem medo da pandemia. Com cuidado, sim, normal, mas sem medo, porque então, tudo demanda de tempo, pois a natureza opera em ciclos. E nós observando e vendo lá, desde o advento dos tempos, que foi na edição do nosso Livro dos Espíritos, que estava de aniversário agora, dia 18, né?
nossa doutrina, aí já os tempos estavam chegando. Depois lá na Gênesis tem um grande capítulo que nos fala sobre os tempos chegados. Hoje eles chegaram finalmente. E estão chegando os tempos vão chegar. Então, hoje nós estamos vivendo os tempos. É o último minuto, o último dia lá do Apocalipse, né, Luciano? É o que está acontecendo. Sem aquele medão de Apocalipse, né? Apocalipse que conta é a história para nós e ela está sendo bem visualizada por nós, e depois daquele estudo maravilhoso que o Luciano e o Diego nos apresentaram. Então, a parábola do grão de mostarda é o reino dos céus semeado nos corações de cada um que cresceu, está crescendo, e são poucos os habitantes do planeta Terra, dessa escola, que não conseguiram ainda desenvolver essa semente, né? Nós sabemos que a população, a humanidade de Terra, espíritos da Terra, a maioria, um percentual muito alto, já vivenciaram, já estão em outros degraus da evolução e estão nos ajudando. Não tem nenhum anjo, tem muita luz nos ajudando. São os nossos companheiros que vivenciaram aqui que estão nos ajudando, sim. Muitos reencarnando, nos observando as nossas crianças, a nossa juventude que estão hoje aí, é fantástico, né? E nos tiram o medo da pandemia. Se tiver que voltar, porque está na hora. Só preciso que se tome as precauções necessárias para não ser chamado ou não se tornar um suicida, né? Porque o incauto é um suicida, né? Então essa é a parábola da... E a ovelha perdida também. A ovelha perdida, junto dela, dá para raciocinar com a dracma, a palavra dracma, a palavra do filho pródigo também, né? Porque Jesus mostrou ali que aquela ovelha que se perdesse, das 100, quem não deixaria as 99 lá quietinhas no deserto e não sairia a cata à procura, achar essa última, porque a ideia é não deixar nenhuma ovelha fora do bando, né? Embora também mais em outros locais ele mesmo nos coloca que tem muitas ovelhas que estão fora do aprisco. Nós temos alguns espíritos da Terra, daqueles que vieram destinados ao planeta Terra, né, a esse mundo, que estão em outros apriscos, como coloca o Jesus disse isso, tem um trecho lá. Eu digo, olha, mas é interessante, estão reencarnados em outros mundos, em outras dimensões. E a proposta dele é resgatar essa turma para cá de novo, de volta, agora no próximo passo da Terra. Ou alguns ainda que não estão em condições, e um dentre nós estaremos sim, como ovelhas ainda meio rebeldes, né? Indo conviver em outros apriscos para crescermos, para desenvolvermos e auxiliarmos. Olha como é interessante isso. Nós, embora não estejamos evoluídos com conhecimento, com a vontade, mas temos conteúdo, porque temos a semente de mostarda já plantada no nosso coração, e a gente sente, mas a gente é meio danadinho ainda. Não, eu vou deixar para depois, é gostoso aproveitar a vida. Aí a gente vai desencarnar, aí a pandemia, o tal do bichinho Covid vai pegar, porque eu não vou dar muita bola, eu vou deixar acontecer, aí eu vou desencarnar lá. E é um trabalho que essas outras ovelhas que já venceram as suas dificuldades estão conduzindo e auxiliando. Então a ovelha perdida, ela não vai ficar não abandonada e jogada ao léu. O Cristo sempre tem alguém buscando essa ovelha para trazer para o seu aprisco definitivo, que lá adiante, nós vamos dizer, voltei. Isso é real, né? Não tem dúvida. E a dracma perdida é outra. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não procura diligentemente até achá-la? Quem não vai procurar sua dracma, sua moedinha, né? Quando eu tiver achado, reúne as suas amigas, as suas vizinhas, dizendo, você vinha festejar comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. A história da ovelha, recuperou a ovelha, rebanha os vizinhos, convida todo mundo, olha, festa, consegui minha ovelha de volta, trouxe ela para casa, o filho pródigo. Então, os ensinamentos são... E a dracma é a mesma colocação que Cristo faz com relação no momento em que achou a sua dracma, a vizinha, a mulher convidou as vizinhas, né? O principal objetivo de Jesus durante toda a sua existência na Terra foi demonstrar aos homens a imortalidade da alma, a vida eterna, a bondade, a misericórdia, a solicitude desse Deus que ele anunciava para com todas as criaturas.
Então, todas as oportunidades de retomar a ovelha, de retomar a chadracma, de fazer com que se desenvolva a semente de mostarda, é uma realidade. Só que nós somos meio apressadinhos, queremos tudo já, que o reino, que Deus venha com seus soldados. E eu me lembro que sempre que eu via filmes lá na Semana Santa de Jesus, eu ficava dizendo, mas eu acho que agora ele vai acabar com o soldado, eu acho que nessa o soldado. Então a criança que não tem orientação, sempre ela tem aquela expectativa, mas não é possível. Não é? Então, do grão de mostarda, e nós tivemos fazendo também, no trabalho anterior, a parábola do joio e do trigo, que eu acho que eu não me lembro se eu coloquei aí, né? Que a parábola foi proposta que o semente do campo, que Jesus utilizava de uma figura material conhecida para despertar algum conhecimento que o homem semeou com seus trabalhadores, o trigo, né? Lá, um certo tempo, o pessoal foi descansar e descobriram que junto ao trigo tinha algo diferente, tinha um joio, Aí propuseram ao dono do terreno, das terras, que vamos tirar esse joio, vamos deixar só o trigo. Eles não, deixa ele crescer junto, porque o joio ele é muito semelhante ao trigo, nós vimos nas figuras, né? Deixa ele crescer. Eu entendo aí também como entre nós, uma oportunidade, pode ser que esse joio se transforme, resolva se virar num trigo bom, né? Mas chega a um certo ponto que o trigo ele fica bem diferente o joio do trigo na hora em que eles vão colher o joio e separá-lo, e aquele paralhado danado, né? Queimar, botar até queimar, mas sabemos que não é bem assim. Então, só tirar do todo o joio quando não tiver mais jeito, quando ele se mostrar realmente que ele não é bom. Eu acho que foi essas parábolas que nós separamos, né, Luciano? E eu trouxe mais algumas, então, como o festim de bodas, né? E que a gente religião dos espíritos, Emmanuel nos traz assim que essa parábola ela ensina que a partir do princípio de que todos os recursos da vida são pertencentes a Deus, anotaremos o divino convite à lavoura do bem em cada lance de nossa marcha. Os apelos do céu em forma de concessões para os homens que se erguem à lei de amor voam na terra em todas as latitudes. Kardec nos traz, refletindo em cima dessa parábola, que Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Os convidados que se excusam, pretextando ter de ir embora, ter de ir cuidar dos seus campos, dos seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, ou que são termos que usavam lá em 1800, né? Pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Então, esse festim de bodas mostra Deus, né? Aquele Senhor que convida as pessoas para o festim de núpcias do seu filho e que muitos recusam, porque não se sentem preparados para aquele momento, acham outras coisas para fazer, porque pensam ser mais importantes. E assim vai acontecendo o nosso aprendizado, como a gente vê nas parábolas do tesouro e da pérola, por exemplo, em que as duas colocam em relevo o estado de plenitude espiritual. Já então, pensando, fazendo um paralelo com o festim de bodas, enquanto alguns não aceitaram o convite de participar desse festim, nas parábolas do tesouro e da pérola, tanto uma quanto a outra, os detentores desses tesouros, eles preferem o tesouro do céu. Então, o homem que encontrou o tesouro escondido no campo, ou o negociante que achou a pérola de grande valor, são espíritos que souberam vivenciar a lei do amor, sublimando as conquistas espirituais. Então, trabalham incessantemente pela conquista do reino dos céus. Mais uma vez, Jesus nos traz essa expressão que nos deixa, na verdade, muito
fortalecidos, muito esperançosos desse reino dos céus, mas não um reino que está lá em cima, né, e que a gente olha para cima para enxergar, mas esse reino que está dentro de nós, dentro dessa nossa conquista, desse nosso aprendizado, né. Ainda a gente pode conversar um pouquinho sobre a parábola do rico e Lázaro, do quanto situações tão opostas podem ser tão desafiadoras e que nos proporcionam o crescimento, né? Nós sabemos, vamos ver representado nessa parábola, tanto a opulência, né, quanto a miséria que Lázaro apresenta. Ricos e pobres são espíritos em provação, a parábola quer nos mostrar isso, na verdade. Todos estamos no momento em que estamos sendo provados, principalmente agora, num período de transformação do nosso planeta. Temos inúmeras oportunidades de sermos, entre aspas, né, mas testados para ver o nosso padrão de qualidade, mas realmente sendo testados, né, para ver o quanto nós realmente absorvemos o aprendizado que devemos ter conquistado, né? A indigência é uma prova bem dura, mas a riqueza é uma prova bem perigosa. Já nos disse lá Vinícius no livro Nas Pegadas do Mestre. Então, mas se a riqueza fosse obstáculo absoluto à salvação dos que possuem, conforme se poderia inferir certas palavras de Jesus, né? Então, o rico não vai ser salvo, quem é rico não vai se salvar. Se nós tivéssemos que interpretar tão ao pé da letra, né, e não segundo o Espírito, porque Jesus falava ao Espírito, né? Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, e isso não é possível, sabendo Deus, esse Pai amoroso que nós sabemos que é, né? Então, sem dúvida, pelo arrastamento aqui da causa, pelas tentações que gera, pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Mas as duas são provações que a gente vai vivenciando para fazer o nosso aprendizado, o nosso crescimento. A riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual, é o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia dos pensamentos do céu. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece do ponto de sua condição. Quantos de nós, né, que vem de uma vida bem humilde, bem simples, e a partir do momento que adquire maiores condições, em termos materiais falando, acaba esquecendo o seu passado e esquecendo de cumprir com as suas promessas, né, de caridade, de bem ao próximo, né? O emprego correto da riqueza impulsiona o progresso através dos trabalhos desenvolvidos pelos homens. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Ainda nós temos o amigo inoportuno, que a parábola demonstra um teste que define a verdadeira amizade, revela aqui mesmo na Terra, se recorrermos ao amigo quando temos necessidade de um favor, haveremos de conseguir. O amigo verdadeiro, ele vai estar do nosso lado. Então, se é uma conquista que nós temos, a gente pode contar, com certeza, né? Toda a gente do mundo pode consolar a miséria e partilhar as aflições, mas raros aprendem a acentuar a alegria dos entes amados, multiplicando-a para eles sem egoísmo e sem inveja no coração. O amigo verdadeiro, porém, sabe fazer isso. O amigo verdadeiro sabe estar do lado sem exigir, sem inveja ou qualquer coisa que prejudique aquele que ele ama, né? Então, isso são palavras do espírito Néio Lúcio em Alvorada Cristã. E por último, nós vamos estudar nessas parábolas o poder da fé. Acho que encerra bem o nosso estudo das parábolas, porque fala que essa parábola analisa duas questões principais que são imprescindíveis à melhoria espiritual nossa, enquanto ser humano, que é o valor da fé
e o esforço que nós devemos ter para conquistá-la ou para desenvolvê-la em nós mesmos. A fé, ela não é nos dada, né, um adereço, ela é uma conquista também que nós fazemos na nossa caminhada, né? A fé necessita de uma base, que é a inteligência. Então, muitas vezes as pessoas confundem que a pessoa que tem fé, ela é místico e não tem raciocínio lógico, não consegue ter uma inteligência mais lógica, né? E não, a fé, ela tem como base a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. A gente sabe o que é. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Por isso, o desenvolvimento da nossa inteligência. Já Kardec nos dizia, a fé verdadeira é a fé raciocinada. Então, isso é o que importa para nós, que esse poder dessa fé, dessa virtude que nós possamos ter, mas sabendo desenvolver conforme o nosso crescimento e o nosso aprendizado, cada vez mais desenvolvendo, evoluindo com a ampliação de outras virtudes que nós podemos ter, outros atributos. Então, eu acho que com essa finalização do poder da fé e de todas essas parábolas que nós passeamos por esse estudo de hoje, né? Nós conseguimos passear por mais de 10 parábolas, então nós conseguimos captar o germe principal daquele ensinamento de Jesus, né? E isso é importante, porque esses ensinamentos que ele nos deu, quando ele esteve aqui, foram há mais de 2000 anos, e esses ensinamentos, eles não foram dados apenas para aquelas pessoas daquela época, ou nós naquele momento, mas esse ensinamento vem para o espírito imortal. Eles são ensinamentos que nós ouvimos há 2000 anos, hoje, mais de 2000 anos, nós estamos aqui estudando e entendendo um pouco mais, e como o seu João Luiz citou anteriormente, nem todos conseguiam compreender as parábolas ou as passagens que ele nos trazia. Claro que os seus discípulos tinham maior compreensão, como o seu João Luiz disse, eles conseguiam entender melhor que o povo em geral, mas hoje nós conseguimos entender. Mais de 2000 anos a gente consegue estar aqui reunido, estudando um pouquinho mais, entendendo mais, e com certeza daqui a 2000 anos nós podemos estudar essas mesmas parábolas e tirar um outro aprendizado que hoje não conseguimos, hoje ainda não temos condições de captar na sua grandeza ou na sua amplitude, né? Então, eu acho que fica assim um estudo que a gente sabe que é uma semente, que essa semente foi plantada lá atrás, né? Nós somos a terra, como o Luciano falou, nós somos a terra que está cultivando, nós já fomos uma terra árida, né? Hoje já estamos melhores e estamos sendo adubados com todas as intempéries que vivemos, tem sido nosso adubo, né? E essa nossa dedicação de querer melhorar nos fortalece nisso. E vamos torcer que daqui a 2000 anos estejamos aqui estudando de novo as parábolas de Jesus nessa nossa terra, continuando essa nossa jornada de aprendizado. E nisso foi falado pouquinhas coisas, de poucas parábolas. São mais de 40. E nessa fala de vocês dois, eu fiz umas anotações aqui que eu vou ter que me manifestar, porque me tocaram bastante, pelo fato que as parábolas são, vamos pensar numa coletânea de ferramentas à nossa disposição, que estão ali, para serem usadas para o nosso dia a dia. E onde podemos encontrar? Bom, vamos lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, estão lá uma boa parte delas. Podemos buscar em outras obras, em outras literaturas, mas temos elas como ferramentas. E ferramentas para quê? Você falou em virtude, Débora, que é aquela conquista, aquilo que precisamos conquistar, como, por exemplo, a paciência, a fé, a esperança, o respeito, o trabalho, que estão lá na parábola da vinha, por exemplo, do trabalhador da última hora, e, ao mesmo tempo, nos mostram a outra face, que são os vícios. É um caminho
para compreendermos o que é melhor para cada um de nós. Buscarmos, darmos o passo para essas virtudes, ou nos acomodarmos um pouco nos vícios que já temos, que trouxemos de vidas passadas, mas também que conquistamos nesta existência. Também nos fala, o João Luiz comentou isso bastante, dos nossos sentimentos. As parábolas envolvem os nossos sentimentos e emoções, fazem nos compreendermos um pouco e, por exemplo, cuidar, porque às vezes os sentimentos bons e as emoções boas, elas podem nos confundir, assim como a virtude e o vício, das coisas ruins. E aí vem a parábola do joio e do trigo, a nos dizer isso, que muitas vezes eles crescem igual até um certo momento. Nós só vamos descobrir lá adiante, quando não deu certo o caminho que seguimos. E aí a gente descobre que era joio, não era trigo. Então, interessante essa comparação dessa parábola. E quando estamos com dúvidas sobre a nossa conduta, para que lado ir, está certo ou não o que estou fazendo, as parábolas muitas vezes nos trazem essas informações de justiça, de um caminho um pouco mais reto, no caminho do bem. Não só no bem para os outros, mas no bem para conosco mesmo. E traz, João Luiz falou bastante, você também, Débora, das questões dos conceitos espíritas. Elas falam sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, sobre Deus, sobre a caridade. Então, os nossos conceitos, as informações que muitas vezes buscamos na doutrina espírita, também estão lá em Jesus, através de suas parábolas, nos mostrando. E para este momento não podemos deixar de falar que as parábolas, algumas delas nos trazem referência ao nosso futuro, ao dia de amanhã, ao que nos espera lá adiante. Principalmente agora, nós estamos vivendo momentos desse tipo, de transição. E aí, por exemplo, a parábola da rede nos traz um pouco disso. Então, hoje, 2000 anos passado, talvez mais 2000 anos pela frente, ainda estaremos estudando, e que maravilha que temos essa coletânea de ferramentas para nos ajudar. Débora, acho que, né, tu tem ali a falinha, não? Tá. Eu falo, eu até tinha encerrado antes, eu falo de novo, então. Ah, não, tu encerrou? Não, tranquilo. Então aí eu... tá, tranquilo. Então, queridos amigos, é muito bom o nosso bate-papo da noite de hoje, mas precisamos encerrar. O tempo é pouco para tanto a se falar das parábolas de Jesus, e possamos, a partir de agora, conhecer um pouquinho mais dela, individualmente, reunidos muitas vezes em família, trocando ideias, aprendizado sobre cada uma delas. Gostaríamos de agradecer a todos vocês que estiveram presentes na noite de hoje, que nos oportunizaram estar junto conosco neste momento, em especial de oração. Mas também eu gostaria de agradecer a Débora, muito obrigado pelo bate-papo, foi muito enriquecedor. Ao João Luiz, também por todo o carinho, pelas palavras de amparo, de consolo, e que possamos juntos seguir a nossa caminhada como discípulos de Jesus, aprendendo, mas também compartilhando esse amor do Cristo com todos. Gostaríamos novamente de agradecer e, para a noite, encerrar com a nossa prece de encerramento da noite de hoje. Antes da nossa prece, eu gostaria de pedir aos companheiros, eu não foi proposital, eu não trouxe a parábola, não falei sobre a parábola do administrador, do mordomo infiel. É uma parábola de um pouco complicada na compreensão, não foi por isso, é que eu esqueci mesmo, eu rolei aqui nos papéis. Mas eu convido a todos que leiam, reflitam sobre essa parábola, que até pode conversar, que ela é bem interessante. E tem uma palestra, uma conversa do Haroldo Dutra, com bastante nitidez e esclarecimento sobre essa parábola.
que tem um trecho da parábola que nós, com a nossa compreensão, pensamos que Jesus está apoiando o camarada que está ludibriando o seu chefe, que está roubando, entre aspas, né? Mas no fim ele é pego de surpresa não, alguém leva o chefe, o administrador, o dono da terra, dizendo, mas tu tá me lesando? Aí ele se dá conta, não, tu vai ser despachado, então não vou contar porque o nosso tempo está curto, mas vale a pena ler, e não comparados com o dia de hoje, não. A gente vê que a grandiosidade dessa parábola do mordomo infiel. Então, mais uma vez, como o Luciano já agradeceu, nós agradecemos, eu particularmente, sei que a Débora, essa querida filha também, né, companheira, de essas oportunidades que nós temos, que as nossas oficinas de trabalho, a nossa escola, nosso discípulo de Jesus e todo o movimento. E nós temos a alegria de estarmos lá naquele cantinho do bairro Angular, esse pontinho de luz que se ilumina e é visto de muito longe, como todos os pontos de luz são. E o nosso coração está lá junto, unidos com outros tantos. Só temos a agradecer aos mentores, aos fundadores dessa casa que está com seus 81 anos. E eles continuam na ativa, sim. Eu já comentei aqui com o pessoal que cada vez que a gente chega lá, a gente é recebido com muito carinho por esses trabalhadores da dimensão espiritual que diuturnamente estão lá. Obrigado, pois, Divino Mestre. Obrigado, companheiros, que na dimensão espiritual estão numa atividade intensa, cada um com algo especial, recebendo, socorrendo, auxiliando, amenizando dores em consequências dos desencarnes que estão acontecendo, a mãe cheia, mas tudo dentro de um planejamento, de um cumprimento de atividades, inclusive evitando uma terceira guerra, que seria o caos, seria difícil, mas a equipe de Jesus e o Mestre estão atentos, sim, com outros tantos Cristos que trabalham no nosso sistema solar. Meu Deus do céu, como é gratificante o nosso coração sentir este amparo, apesar dos nossos tropeços, das nossas quedas, que possamos continuar juntos, meus queridos, sendo discípulos de Jesus, aceitando esse amparo, buscando compreender aquilo que nos é mais difícil, mas principalmente compreender e abraçar o nosso próximo. São muitos sofredores, muitos que estão desesperados. Cabe a nós, de alguma forma, sermos úteis a eles, auxiliá-los, sim, com aquilo que nos for possível. Contigo, Jesus, podemos ser a extensão da tua bondade para com esses irmãos, apesar das nossas dificuldades ainda. Obrigado, pois, que a tua paz, a tua luz, o teu amor se faça sentir em todos os corações. Nossos companheiros do discípulo de Jesus, os companheiros que estão se achegando, que estão visualizando com os corações a realidade do Espírito, que o Espírito de verdade nos trouxe e nos mostra. Uma boa noite a todos, com Jesus, que assim seja. Assim seja. Muito obrigado, um abraço a todos, um beijo no coração, até mais. Tchau. Beijo. Tchau.